Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 28 e 29, que dizem: Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Bom, queridos, aqui primeiro Jesus, ele realmente reconhece que eles sabiam de onde ele vinha. Jesus, ele nasceu em Belém, da Judéia, e passou a maior parte da sua vida em Nazaré e na Galiléia, né? Ele é chamado Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu. Entretanto, apesar de eles saberem dessa origem física, dessa origem terrena de Jesus, eles não tinham a menor ideia ou não queriam acreditar, porque Jesus afirmava isso constantemente, que ele vinha do Pai. Ele tinha uma origem celestial. Diferente de todos os homens que nascem aqui, Jesus ele eternamente já existia junto com Deus e veio à Terra ensinar o Evangelho e posteriormente ser o Cordeiro Pascal, né? Então eles sabem, entre aspas, de onde ele veio, né? Porque ele, na verdade, ele veio de Deus. Agora, o que é chocante nessa afirmação aqui de Jesus, bom, Jesus estava no pátio do templo, né? O templo erigido ali após, né, a destruição do primeiro templo, o Templo de Salomão. Foi erguido um segundo templo, que foi aperfeiçoado por Herodes. Então estavam diante de uma construção imensa, dedicada a Deus, onde as pessoas frequentavam ali e buscavam conhecer a Deus. Estava ali o povo mais temente a Deus, os judeus, diante do grande templo de Deus, na grande cidade de Deus, que era Jerusalém. E apesar de todo esse contexto espiritual, de todo esse contexto relativo a Deus, o que Jesus, diante daqueles judeus em Jerusalém e diante do templo, diz a eles: vocês não o conhecem. Veja o que Jesus diz para eles: vocês não o conhecem. Agora, como é que pode? Imagina você dizer para um judeu que vive a vida dele toda em torno de Deus, em função de Deus, e você diz a esse judeu: você não conhece a Deus. Imagine, né, o impacto disso diante daquele povo. Tanto é que nos versos seguintes nós vamos ver que eles vão querer prender Jesus. Mas o que nós vemos aqui, temos visto nesse evangelho, é que mesmo essas pessoas, entre aspas, buscando a Deus, quando se viram diante do próprio Deus, que era Jesus, o rejeitaram. Então, como pode uma pessoa estar buscando a Deus e quando Deus aparece diante delas, elas o rejeitam? É porque, como eu disse, eles estavam buscando a Deus entre aspas, não estavam buscando de verdade. Estavam buscando o Deus conforme eles desejavam, conforme eles queriam que Deus fosse. Mas o Deus verdadeiro, quando aparece, eles o rejeitam. Então, como diz Jeremias capítulo 9, pelo engano recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor. Então tem muitas pessoas, queridos, que infelizmente estão buscando a Deus entre aspas, mas o que querem é servir a si próprios, viver em função de si próprios e criam o Deus que satisfaz, né, os desejos e as ambições delas próprias. Criam um ídolo, botam até o nome de Yahvé ou o nome de Jesus, mas criam um Deus totalmente diferente. Tanto é que quando o Deus verdadeiro aparece, o rejeitam, querem prender Deus e querem matar Deus. Veja só. Agora, quem é que conhece a Deus? Se aqui os judeus que estavam buscando não o conheciam. Provérbios capítulo 2 diz: se clamardes por discernimento
e por entendimento alçares a tua voz, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, quando é que você acha esse conhecimento de Deus? Quando você busca e clama por isso com toda a força do teu coração. Como diz, buscardes e me achareis quando buscardes de todo o coração. Quando se faz com o coração e se quer realmente Deus. Não se quer meramente os rituais, ou a religião, ou aquele sentimento de superioridade que muitos têm, né? Não, agora eu sou um separado, agora eu sou santo, agora eu sou da religião X, aquele sentimento de superioridade que faz a pessoa se sentir, né, o máximo. Não. Quando a pessoa realmente quer Deus de coração e não as bênçãos ou a proteção ou desfrutar do que Deus pode te dar, mas você quer realmente Deus e busque isso de todo o coração, essa pessoa o encontra. Salmos 9, por exemplo, diz: Deus não abandona aqueles que o buscam. Então, se você realmente o buscar, de verdade, não criar um Deus seu conforme o teu desejo, mas buscar Ele, e principalmente Ele revelado em Jesus, você o encontra. E isso é importantíssimo, queridos, porque como Jesus diz em João 17, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Então, a vida eterna é você conhecer a Deus. É você realmente se voltar para Deus. Porque quando você vive isso, você já está na eternidade. É porque, como eu já comentei aqui em áudios mais antigos, ora, Deus vai levar para o céu quem já quer o céu desde agora. Quem já quer Ele desde agora. Então a vida eterna é essa, que cada vez mais você queira conhecer a Ele. Isso você está fazendo ouvindo esse áudio, né? Porque muitas pessoas não têm interesse. Veja só, cristãos que dizem que amam a Deus, que Deus é tudo, que Deus é a fonte do viver delas, mas não querem gastar 10, 12 minutos para ouvir um áudio, uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ouvir as mensagens que o próprio Jesus ensinou aqui. É claro que não é esse áudio aqui que é o caminho até Deus, né? Você pode ouvir outras mensagens ou ler a Bíblia, mas que se separe um tempo para estar diante de Deus. Agora, a pessoa tem um desinteresse por Deus, ora, isso é preocupante, porque se tem um desinteresse aqui, por que na eternidade Deus tem que levar uma pessoa desinteressada para junto dele? Em Oséias capítulo 6 ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, mais importante que rituais, mais importante do que fazer isso ou aquilo, é você conhecer a Deus. Você entender como Ele é, como Ele pensa, como Ele age. Né? Porque é um relacionamento, Deus é uma pessoa. E assim como um relacionamento de um casal, homem e mulher, o amor só pode se desenvolver à medida que se conhecem. À medida que se conhecem, um admira mais o outro, um se alegra mais com o outro e passa a amar aquele outro. Sem conhecer, vai amar como? Da mesma forma, as pessoas que não caminham nesse conhecer de Deus, vai amar a Deus como? Todo esse palavreado, Deus é tudo, eu amo Deus, acima de todas as coisas, é tudo conversa fiada. Porque não conhecem, vão amar como? Ou então vão fazer como os judeus, né? Vão estar seguindo um Deus que não é o Deus verdadeiro, uma concepção de Deus tirada, baseada em opiniões, baseada em sabe-se lá o quê. E como você conhece a Deus? Estamos falando sobre isso. De novo, é buscando Ele de todo o coração e principalmente aprendendo quem Ele é a partir de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4 diz que Deus ordenou que das trevas brilhasse a luz, brilhou em nossos corações para dar a iluminação do conhecimento da glória de Deus aonde?
na face de Jesus Cristo. Então você conhece toda a plenitude de Deus, você conhece a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É olhando para Cristo, é aprendendo o que ele disse, como ele viveu a vida, como ele tratou as pessoas, é como você deve viver. E é assim que você conhece Deus, olhando para Jesus. Como nós estudamos no capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então foi Jesus que nos revela Deus, que dá o conhecimento de Deus a todos nós. É olhando para Jesus que nós o conhecemos. Então que você persevere, sempre, a cada dia, conhecer um pouco mais de Jesus, um pouco mais de Deus, para que o seu amor por Ele cresça, para que essa vida eterna vá fluindo em você cada vez mais e te conduza, né, a se parecer cada vez mais com Ele, e te fortaleça a fé e te faça uma pessoa de cada vez mais forte, firmada e um justo que vive pela fé. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.